exaltado seja a santidade do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade, que nós possamos agradecê-lo sempre pela sua proteção, pela sua companhia no nosso viver diário. Estou editando uma série de estudos muitíssimo importantes. E nesse estudo, é um estudo imperdível. Estaremos fazendo nesse estudo a oração da fé. Gostaria que os senhores participassem desta oração. E como de costume, também estaremos consagrando a água. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, exaltado, Senhor, seja a glória do Santo Espírito, seja a grandeza do Cordeiro, meu Pai. Nos dê sabedoria e compreensão das tuas verdades. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 11. Vi ali, o apóstolo João teve uma visão, uma revelação, visão profética. Ele disse: vi surgir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro, mas falava como dragão. E eu gostaria de explicar aqui para que os mais leigos compreendam. Esta visão do apóstolo João teve o seu cumprimento cerca de 1400 anos depois que ele teve essa visão. E esta visão foi a chamada Reforma. Cumpriu-se no ano de 1517. Todo pastor, todo leigo, todos conhecem. Todas as igrejas que aderiram a esta reforma, que pregam o evangelho baseado nesta reforma, são consideradas filhas da grande meretriz. Porque a Igreja Católica é considerada a grande meretriz. Da Igreja Católica originou todo tipo de pecado, todo tipo de falsa adoração. A Igreja Católica tem sangue de muitos cristãos inocentes. E chamar a Igreja Católica de meretriz é muito pouco. Ela vai muito além. Ela é muito mais do que uma meretriz. E as igrejas, na atualidade, que aderiram a esta reforma, são consideradas filhas da Igreja Católica, da meretriz, para que os senhores possam compreender.
Agora, compreenda que, senhores, mais uma vez, espero que o Santo Espírito toque no coração, na mente dos senhores, para que os senhores compreendam. Dentro destas igrejas, filhas da grande meretez, pode ter doutrinas verdadeiras. Estas doutrinas das igrejas podem ser estas verdadeiras. A adoração destas igrejas são adorações em espírito e em verdade. Pode estas adorações que estão sendo adoradas dentro destas igrejas, filhas da grande meretriz, podem ser estas adorações verdadeiras? Podem, dentro destas igrejas, pregando este evangelho, ter homens ungidos, pastores ungidos do Senhor? Os senhores acreditam que dentro dessas igrejas tem? Podem, dentro destas igrejas, terem profetas do Senhor, profetizando profecias verdadeiras. No livro de Mateus 24, o Senhor fala dos falsos cristos que haveria e falsos profetas. Estamos na época dos falsos profetas. E vejam, senhores, Cristo fala falsos profetas, homens, sacerdotes, homens, reis, homens, a Bíblia fala. E não fala de mulheres sacerdotisas. Cristo nem considera mulheres profetizas. Ele fala que haveria falsos profetas. O ministério adventista tem lá a profetisa deles. Quais as possibilidades desta profetisa deles ser uma profetisa verdadeira? Sendo que Cristo não reconhece nem mulher como profetiza. Podem as doutrinas deste ministério serem doutrinas verdadeiras, guarda do sábado e outras. Podem estes dons de língua, uso do véu, milhares e milhões de doutrinas que estão sendo encontradas dentro destas igrejas, que são consideradas filhas da grande meretriz. Podem estas doutrinas serem verdadeiras? Se os senhores acharem que pode, os senhores estão discordando da palavra. A Bíblia não serve para os senhores. Procura outra Bíblia. Procura outro caminho. Se os senhores creem que estes profetas são profetas verdadeiros, que estas doutrinas são doutrinas verdadeiras, que existem homens ungidos do Senhor dentro dessas igrejas, então a Bíblia não serve para os senhores. Os senhores estão totalmente contrários à palavra do Senhor. E estes estudos que eu tenho editado, eu não sou contra pastores.
Eu falo contra os mercenários, os lobos, assim como o Santo Evangelho. Eu não sou contra igrejas cristãs evangélicas. Eu sou contra as empresas maquiadas em igrejas evangélicas, porque igreja é a arca da salvação, deveria ser usada para salvar almas. Eu não sou contra as igrejas, eu falo aqui contra as empresas maquiadas de igrejas. Milhões estão abandonando as igrejas? Não. Estão abandonando as empresas maquiadas de igrejas evangélicas. Milhões estão fugindo dos pastores? Não. Milhões estão fugindo dos mercenários, dos lobos, das pessoas que estão se ausentando destes ministérios. Eles estão fugindo dos lobos, se ausentando dos mercenários. Estão saindo das empresas maquiadas de igrejas evangélicas, de igrejas cristãs evangélicas. E quem permanece nestes ministérios estão sendo devorados pelos lobos, não estão sendo cuidados, eles estão sendo usurpados pelos mercenários. Só que as pessoas rotineiramente estão acostumadas a chegarem em uma igreja, ouvir uma música bonita, uma pregação, e não se atentam para as verdades do Santo Evangelho. Então, acreditam, senhores, aqueles que estão permanecendo nestes ministérios não estão sendo cuidados, estão sendo devorados pelos lobos. Os mercenários não estão cuidando destes. E o objetivo desses estudos são estes: é apontar a fragilidade dos ministérios maquiados em igrejas cristãs evangélicas. É apontar aqui, é falar dos mercenários, não dos verdadeiros líderes que conduzem o rebanho para a salvação. E quando eu falo aqui de igreja, de pastorear a igreja, eu sei o que é pastorear a igreja, porque já pastoreei a igreja. Eu sei como conduz o rebanho para o redil, para a glória. É muito fácil pregar o evangelho por dinheiro. É o que está fazendo os ministérios de teologia, produzindo líderes, pastores, falsos pastores, para trabalharem pelo dinheiro, com interesse no seu salário. Então é muito fácil pregar o evangelho e no final do mês ter ali o seu dinheiro. Eu quero ver trabalhar pelas almas, por amor no coração. Tentar ao menos imitar Cristo, o verdadeiro pastor das nossas almas. É trabalhar no evangelho sem interesse pelo dinheiro. Eu reprisarei tantas vezes.
pregarmos o Evangelho por dinheiro é muito fácil. É como trabalharmos em uma empresa qualquer. Agora, trabalhar pelas almas, pela salvação das almas, por amor, é que é difícil. É o que os apóstolos fizeram. Trabalho, saíram para pregar o Evangelho por amor da salvação das almas. Então, creiam, senhores, estas igrejas são filhas da Igreja Católica. Sabemos que o reformador da Reforma, Martinho Lutero, era católico, segundo eles, um monge. E a sã doutrina, o Evangelho eterno, ele já chama Evangelho eterno porque ele não pode ser alterado. Se ele for mexido, mudado, ele perde o poder de salvação. E aí, vejam, senhores, as igrejas que aderiram a esta reforma são filhas da grande meretriz. As mesmas indulgências que estão tendo dentro da Igreja Católica estão dentro das igrejas evangélicas. E eis o porquê. Senhores, não encontram homens ungidos pregando este Evangelho, profetas verdadeiros pregando este Evangelho, a adoração verdadeira neste Evangelho. E aí tiram os senhores as suas conclusões. Estas doutrinas destas igrejas, sem exceção, falsas doutrinas, uma compilação da grande meretriz. E aí vejam, senhores, se os senhores não atentarem para a verdade, os senhores caem nos enganos dos falsos profetas, dos falsos líderes. E é o que eu tenho sempre alertado os seguidores deste canal para estas verdades, para que os senhores não sejam enganados com tanta facilidade, como crianças que são levadas por qualquer vento de doutrinas. Então, precisamos atentar para as verdades. Não se pode esperar muito destas igrejas, destas empresas, que são consideradas filhas da grande meretriz, doutrinas verdadeiras, homens ungidos, profetas dentro dessas igrejas, adoração em espírito e verdade, jamais, porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho, estão ausentes da sã doutrina e estão copiando a cada dia a grande meretriz, a Igreja Católica. Que os senhores sejam abençoados, visitados, protegidos, iluminados, que os senhores não sejam enganados com tanta facilidade. Pegue aí agora o seu copo com água, vamos consagrar, vamos tomar e depois vamos fazer a oração da fé. Se tiver qualquer mal na sua vida, uma praga mandada, uma maldição mandada, alguém que te desejou mal, que lançou alguma maldição, após esta oração da fé, todo tipo de trabalho será desfeito. Creia,
Vamos participar da água. Meu Pai, consagra esta água. Quem desta água tomar, seu interior, meu Pai, será limpo, livre, para a glória do Santo Espírito. Coloque nesta água a tua unção, teu poder, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Alguém te desejou mal, te lançou uma maldição, falou que nada ia dar certo na sua vida, falou que você não ia ser bem-sucedido, que você não ia conseguir. Eu tenho a autoridade do Santo Espírito para lançar todas estas maldições por terra. Creia. Olhe aí agora nas suas mãos com os olhos abertos. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando este homem colocar as mãos na cabeça, todo mal, toda maldição, toda seta mandada, tudo aquilo que não provém do Senhor, será lançado para o abismo, na glória que há no nome do Senhor. Agora creia. Coloque as suas duas mãos no alto da sua cabeça. Feche os seus olhos. Concentre a sua fé e creia. Meu Pai, na autoridade que pusestes na minha vida, eu repreendo toda obra maligna, toda seta maligna que foi mandada na vida deste homem, desta mulher, na autoridade que há na palavra, na autoridade que há no Santo Espírito, na autoridade que há na glória do Cordeiro, eu repreendo toda seta maligna, toda obra má, toda maldição, e digo: fogo te queima, maligno, para o inferno, na autoridade que há na glória do Santo Espírito. Que na vida deste homem, na vida desta mulher, possa resplandecer a luz para a glória do teu nome, meu Pai. Que no coração, na mente, no espírito deste homem, desta mulher, desta família, possa ter a presença do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Agora joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, 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 sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Que no seu interior possa ter a luz, a paz, que todas as maldições possam ser lançadas para o abismo, na glória do Cordeiro, para a glória que há na santa palavra do Senhor. Abra os seus olhos e olhe para mim. Nós iremos, alguns estudos, estarmos sempre fazendo esta oração da fé. Se ela não fizer bem na nossa vida, mal jamais. E a autoridade que o Senhor me deu é para quebrar todo tipo de maldição. Senhor, Senhora, merece ser feliz, ser livre, ter os seus caminhos abertos, merece ter paz. Creia apenas e acompanhe esses estudos comigo, fazendo assim a oração da fé, tomando desta água, praticando, vivendo esses ensinamentos, certamente seremos abençoados. O Senhor te abençoe e te guarde, dê-lhe sabedoria e entendimento dos altos, proteção a cada dia, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.